Essa coisa de pecado grande, pecado pequeno, né? Pecadinho, pecadão. Mas a gente sabe que o pecado, ele tem um raio de ação. E a partir do momento que a gente se posiciona à frente de outras pessoas para poder falar da palavra de Deus, para falar a respeito de Deus, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E não só aqui no corpo, mas quando a gente anuncia a palavra através de um evangelismo, através de um estudo, através de orações que a gente faz numa faculdade ou no trabalho, a gente está ali com uma responsabilidade muito grande. E isso me faz lembrar de uma mensagem a respeito do vaso de barro. O vaso de barro ele é frágil, ele quebra fácil com qualquer pancada, com qualquer queda, mas Deus coloca o bem mais precioso do universo dentro de um vaso de barro, que somos nós. Isso porque Ele confia muito nas obras de suas próprias mãos, não porque Ele confia em nós, mas porque Ele confia nas obras de suas mãos. E a gente vê que Deus vai nos capacitando, vai nos direcionando para o caminho que Ele já traçou para que a gente caminhasse. E a gente percebe que a gente não é digno dessa responsabilidade, a gente não é digno dessa responsabilidade que Deus coloca em nós de anunciar a sua palavra. Ele nos coloca como mensageiros, né, da sua palavra. Isso é uma coisa tremenda e a gente não é digno disso, mas Ele nos capacita. O pastor já iniciou falando que eu tenho muita vergonha, né, muita timidez. Não nega, né, minha mão está tremendo pra caramba. Só que assim, eu tenho uma tia lá em Itabuna e eu passava às vezes fim de semana, passava alguns dias na casa dela, durante a infância, adolescência, e ela faz o café sem açúcar. Cada um tem que pôr o açúcar no café, né? E eu tomava o café sem açúcar, porque eu tinha vergonha de pedir o açúcar. Era horrível, né? Ela fazia coalhada, eu tinha que comer, porque eu não podia dizer não, porque eu não conseguia falar não, eu era muito tímido. E eu dou glória a Deus porque hoje eu consigo pelo menos estar aqui falando para vocês. E isso não é por minha capacidade, não é mérito meu, é mérito de Cristo. Então vamos na mensagem, né? Eu queria tratar de dois trechos que são um pouquinho maiores, que vocês podem abrir, em Mateus 7, de 7 a 14. Mateus 7, de 7 a 14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram nela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto ele se refere diretamente às dádivas que Deus nos concede. Aqueles que são os seus filhos, né? Ele concede essas dádivas. Mas o que a gente consegue ver, o que a gente consegue analisar quando a gente percebe melhor o texto, o que está implícito nele, é que o propósito de recebermos não é para a gente ter uma vida confortável e tranquila aqui na terra. De maneira mais profunda, Deus não desampara aqueles que o buscam e que estão andando conforme a sua palavra. Não é por nós, não é para nós, é para Cristo. É para que Cristo seja glorificado através dessas dádivas, tanto da tragédia quanto da alegria, tanto
também na escassez quanto na abundância. É para Cristo ser glorificado. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Tudo em nossas vidas como cristãos está dentro do reino de Deus, é a vontade dele. Então, como deveria ser nossa oração? Senhor, se o teu reino for avançar, se o teu reino for adiante, o Senhor for glorificado através de mim, me prosperando em qualquer medida, glória a Deus, que assim seja. Mas se o seu reino for avançar, sua obra for adiante, sua palavra for adiante, me tornando pó, tirando tudo que eu tenho, que assim seja. A geração atual de cristãos, ela está muito acomodada com o que Deus dá, mas está esquecendo de lembrar do Deus que dá as coisas. O outro texto está um pouquinho atrás, em Mateus 6, de 21 a 24. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. São os olhos as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não poder servir a Deus e a qualquer outra coisa. Eu não preciso ver o seu coração. Basta ver a direção para onde seus olhos estão vendo, para onde seus olhos estão direcionados. O que eles estão contemplando? Qual o objetivo da sua vida? O que Deus tem feito através de você? Aí você me diz, eu faço muitas coisas, inclusive na igreja, eu faço muitas coisas. Beleza, mas cuidado. Porque até mesmo esses objetivos, os melhores objetivos de sua vida podem ser idolatria. Simplesmente idolatria. O ministério, ele é um dos maiores símbolos do cristianismo. E é um ídolo horrível e abominável. Se tornar um grande pregador, alguém importante, alguém de louvor, alguém que leva a música e a palavra por todo o Brasil, isso é abominável. Se os seus olhos estiverem nesses objetivos. Porque é idolatria. Se os seus olhos estão nessas coisas, você é um idólatra. Deixe-me morrer e meu nome morrer comigo. Foi o que disse George Whitefield, um pregador inglês do século XIX. Deixe-me morrer e meu nome morrer comigo. É para ser apenas Cristo. Quando a gente fala, as pessoas têm que ver Cristo em nós, não o que a gente está falando, não o que a gente está fazendo. Você precisa se perguntar, por que estou fazendo isso? É para que as pessoas percebam é para que as pessoas percebam como eu sou bom e merecedor da glória que é de Deus? Ou eu estou fazendo o que faço para que Deus seja glorificado, exaltado e que seu nome esteja acima de qualquer outro nome na terra? Qual o motivo de você estar fazendo essas coisas? A maioria estuda a Bíblia para saber mais, decorar mais, para se vangloriar e ter mais conhecimento bíblico, para julgar as outras pessoas. Mas eu te digo, estude a Bíblia para conhecer a Deus. Para saber quais as coisas que, se você colocar em prática na sua vida, Deus vai se agradar e vai receber glória por isso. Você já orou alguma vez pelo seu irmão? Senhor, capacita meu irmão, usa ele de forma tremenda para que ele leve a tua palavra adiante e que eu possa ajudá-lo, pois não sou digno de ti. E à medida que você se prostra diante de Deus, com humildade e quebrantamento, Ele vai te capacitar para aquilo que está em sua vontade, para as obras que Ele já de antemão preparou para que você andasse. Deus, Ele dará para você qualquer coisa. Ele dará qualquer coisa para aqueles que pedem, se seus corações estiverem nessa visão, do seu reino.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A ideia é que todo o impulso da sua vida seja para glorificar o nome de Deus e para que o seu reino avance. Tudo em sua vida deve ter esse propósito, essa direção. Mas as promessas de Deus são para aquelas pessoas que têm a paixão correta e para aqueles que são fracos. Isso mesmo, aqueles que são fracos. Jovens, principalmente, vocês dificilmente entendem isso, porque vocês estão no auge da energia, da vitalidade, da força. Provavelmente Deus vai levar ainda décadas trabalhando nisso em você, destruindo a sua força. Eu não sei ainda o que é isso. Pessoas aqui que têm mais tempo de ministério do que eu tenho de vida, talvez ainda não tenham alcançado isso. Deus, Ele vai trabalhando e destruindo todas as nossas forças. Isso é um processo de amadurecimento, de aprendizagem. Deus vai trabalhar destruindo nossas forças para que a gente entenda que somente Ele pode nos sustentar. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Deus vai quebrar você, destruir tudo aquilo que você põe a sua segurança, a sua força. E acha que ali está a sua garantia. Para que só haja uma fonte de água viva, para que só haja uma fonte de vida em você. Que só haja uma segurança e uma força, que é Cristo Jesus. Mas Ele para isso, se você for um homem ou uma mulher de Deus. É claro, né? Porque se você não for um homem ou uma mulher de Deus, Ele vai dar exatamente aquilo que você deseja no seu coração. E essa é a coisa mais terrível que possa imaginar, que você possa imaginar. Essa é a coisa mais terrível que possa acontecer para você. É Deus dar o que está em seu coração, os desejos que estão em seu coração. Os fariseus, eles queriam receber agora, os homens, eles queriam receber agora enquanto eles estavam na terra. E Jesus disse a Deus, e Jesus disse que Deus já havia concedido suas plenas recompensas. E eles foram para o inferno. A coisa mais terrível, jovens, é que Deus lhe dará os desejos de seus corações. Desejem um grande ministério, desejem serem líderes de louvor, líderes de ministério, líderes de jovens, desejem trabalhar na igreja, desejem ter popularidade, homens falam bem de você, mas não será bênção, será julgamento que terminará em condenação. Se vocês desejarem essas coisas, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você precisa ser fraco. Você precisa ser fraco. A vida de Pedro é um exemplo disso. A gente viu que ele disse: Senhor, mesmo que todos os homens o traiam, mesmo que todos virem as costas para você, mesmo que todos os neguem, eu vou morrer, eu irei com você e morrerei com você. Aí a gente percebe como foi importante acontecer o que aconteceu com Pedro. Ele precisava trair a Cristo para que ele percebesse que ele não era nada, que ele não era nada, que ele era fraco, que ele não podia cumprir com o propósito que Cristo veio cumprir. Ele não tinha essa força e ele precisava perceber isso. Alguns homens ainda dizem: sim, eu não sou nada, eu sou fraco, não posso fazer nada sem ele. Mas ainda assim se agarram a ideia de que eu tenho piedade suficiente para ser útil a Deus. Não, você não tem. Você não tem. Ser fraco é até mesmo quebrar qualquer piedade que você tenha, que você pense em ter, e percebe que Deus trabalha e pega os mais fracos. Ele pega os mais fracos dos homens para fazer as coisas mais grandiosas. Seu problema não é que você não sabe o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, ou você não tem o dom suficiente. Seu problema é que você é muito forte. Busquemos ser fracos e clamar para que Deus seja a nossa força e nossa segurança, e que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo,
e te sustento com minha destra fiel. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. As promessas são para aqueles que se apossam delas e não desistem, até que Deus faça exatamente aquilo que Ele prometeu. Você é filho de Deus, você recebeu uma nova natureza, você foi recriado nos céus para andar segundo a vontade de Deus. Você é uma nova essência, você é uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher. Nada nessa terra jamais poderá satisfazer você. E isso deve fazer você avançar feito um louco. Deus, Ele não quer uma pessoa certinha e inofensiva. Ele quer alguém com paixão por almas, alguém que ame as pessoas, alguém disposto a morrer pela cruz de Cristo para que seu nome seja exaltado e a sua palavra seja ouvida por toda a terra. Ele quer isso. Não existe nenhum outro lugar para a salvação, nenhuma esperança, nenhum livramento. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Há centenas de promessas em relação a você crescer na graça e vencer o pecado e ser usado por Deus, e em relação a todo tipo de coisa. Pegue todas essas promessas, pegue todas as que você encontrar. Aquelas que falam sobre piedade, sobre Deus estar com você, ajudar você, fortalecer você, e você se humilha por elas, você se humilha e luta por todas elas, todos os dias da sua vida. Você pega essas promessas e você vai receber. E se você buscá-las, vai encontrar. Mas o problema é que nós não queremos as promessas, não queremos muito mais do que as promessas. Nós queremos a lei, queremos uma vida confortável, fácil, sem dificuldades, sem problemas. Ser um ótimo pregador, ser um ótimo músico, ser um ótimo cantor. Para onde estão direcionados os seus olhos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus, Ele quer te conformar à imagem do seu Filho e depois usar você como um tesouro, como uma candeia acesa no alto do monte, como uma ilustração de quão bom Ele é. Ele tem planos para você. Jovem, descubra essas promessas, dobrem seus joelhos até que vocês alcancem, até que vocês se beneficiem delas, lutem por elas, clamem por elas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No primeiro dia que veio o pastor de Valença, eu estive pensando a respeito desse tema, do lema refletindo a imagem de Cristo, né? Refletindo Cristo em minha vida. Robert Murray McCheyne, ele é um pregador escocês puritano do século XIX. Ele disse: não é a grandes talentos que Deus abençoa de forma especial, mas a grande semelhança de Jesus. Busquemos imitar a Cristo para que a gente reflita a sua imagem, e a gente vai ser abençoado. A gente vai receber as bênçãos a partir do momento que a gente olha somente a Cristo, a gente direciona nossos olhos, nossa visão somente para Cristo. A gente vai refletir aquilo que os nossos olhos estão vendo. A gente quer ser trevas? Como trevas serão se os nossos olhos estiverem direcionados às trevas? Mas que luz, que candeia acesa diante de toda a humanidade, em cima de um monte, a gente vai refletir a luz de Cristo. Quão luz será essa se nossos olhos estiverem direcionados para Cristo? Vamos orar. Senhor Deus, Santo, 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 Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos quebra, o Senhor retira toda a nossa força, retira tudo aquilo que nós nos apegamos e que achamos que temos alguma garantia naquelas coisas. O Senhor trabalha nos capacitando, nos edificando, nos direcionando para toda a boa obra que o Senhor já de antemão preparou para que andássemos. Senhor, faz com que possamos compreender a cada dia que temos que amar as pessoas. Amar as pessoas que estão próximas de nós, nossos amigos, familiares, é muito fácil. A gente deve
continuar amando. Mas a gente tem que ir além disso, como o Senhor Jesus nos disse, que devemos amar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão até mesmo em casas luxuosas, suntuosas, cheias de riquezas, tudo material. Essas pessoas estão sem a luz de Cristo, e essas pessoas também necessitam da tua luz, Senhor. Que possamos entender isso e buscar todas as pessoas, que possamos amar todas as pessoas e fazer a tua obra, Senhor. Nós sabemos que não podemos fazer nada se não tivermos esse amor em nós. Retira nossos corações de pedra e coloca um coração de carne como o Senhor prometeu, para que possamos compreender esse amor, entender esse amor e praticá-lo em nossas vidas. Não apenas proclamá-lo na igreja, mas que a gente possa praticar em nossas vidas, em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossos estudos. Que na rua as pessoas vejam a tua glória refletida através de nós, Senhor. Através de nossa fala, através de nosso corpo, através de nossas ações. Que tudo que venhamos a fazer e falar venha de acordo com a tua vontade, Senhor. Seja de acordo com a tua vontade. Senhor, que possamos ter entendido essa mensagem. Que possamos incorporar essa ideia que o Senhor tem para nós de coisas maiores, que somos recriados, somos feitos do céu para coisas novas, coisas elevadas, coisas mais altas. Que a gente não desvie nossos olhos daquilo que é ruim, daquilo que é engano, daquilo que é erro, mas que possamos continuar vendo a tua palavra, a tua vontade em nossas vidas, e que possamos pôr em prática isso a cada dia, Senhor. Senhor, que possamos sair daqui tendo a certeza de que entendemos isso, que compreendemos isso. E que o Senhor toque no coração daqueles que ainda têm um coração de pedra, aquele que ainda está endurecido, que ainda está seco, que o Senhor possa quebrá-lo, que o Senhor possa colocar um coração de carne e que ele compreenda a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa noite, eu agradeço porque o Senhor está presente em nossas vidas. Amém. Não só nesse momento, não só nesse lugar, mas a 100% das nossas vidas, em todos os lugares, em todos os momentos. Glória a Deus por isso. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dai, chama Dai. Amor? Chama Dai.